Esses mistérios estranhos e assustadores da internet têm intrigado detetives online desde que foram descobertos pela primeira vez. Alguns levam a buracos de coelho sem explicação, outros só faltam uma peça do quebra-cabeça que explicaria tudo. Número 10. Em setembro de 2022, um usuário anônimo do 4chan postou algo assustador no Fórum Paranormal. O amigo deles tinha visto algo que não conseguia explicar, e até hoje, nenhuma resposta definitiva para o mistério foi encontrada. O autor explicou que seu amigo estava hospedado em um motel Super 8, em Ontário, Canadá, como muitos outros motéis. O quarto tinha uma televisão com canais de 1 a 68, mas o amigo quis ver se após o 68 aparecia algo ou se a televisão voltava para o canal 1. Eles acharam o canal 69 só com estática e o canal 73 que mostrou algo bem mais assustador, porque um rosto branco assustador era visível em uma tela preta, quase totalmente coberta por estática. Era difícil distinguir qualquer traço do rosto do homem, mas definitivamente era um rosto. O rosto branco, assustador e fantasmagórico obviamente assustou o amigo e o anônimo do 4chan que compartilhou o vídeo da imagem assustadora. O rosto estava imóvel como se a transmissão tivesse congelado, sem nenhum som. Outros anônimos concordaram que a imagem era assustadora e alguns buscaram explicações. Apesar de estarem no Fórum Paranormal, a maioria concordou que aquilo não era algo paranormal, embora pudesse ser alguém tentando fazer parecer que era. A teoria mais popular era de que isso era obra de um pirata de televisão. Atualmente, a interferência na televisão é bem mais rara do que antigamente. Mesmo que um possível pirata consiga acesso a um canal não protegido, as chances são de que ele seria rapidamente descoberto e desligado. Outro usuário do 4chan explicou que os piratas normalmente transmitiam uma imagem simples para testar um canal antes de um sequestro de verdade. Se essa imagem passar despercebida e permanecer no ar, é um sinal de que eles podem transmitir algo mais complexo. A imagem era algo que só outros piratas deveriam ver. Outra teoria era que simplesmente foi um erro. A televisão estava captando algo de outro canal por causa de um cabo mal blindado. Mas isso não explicaria a imagem estática e assustadora. A outra possibilidade é que isso fosse totalmente falso. O amigo enviou vídeos da televisão por vários ângulos, mostrando o rosto imóvel. Mas isso não quer dizer que não foram eles que colocaram aquilo lá. É possível conectar um computador a uma tela de televisão usando um simples cabo HDMI e então rodar o vídeo assustador por ali. Número 9. Na internet, grupos de pessoas se dedicam a buscar e encontrar mídias perdidas. A mídia envolvida pode ser qualquer coisa, desde um desenho animado infantil até um anúncio de utilidade pública, ou até mesmo um filme inteiro perdido. Uma das peças mais misteriosas de mídia perdida procuradas atualmente é um filme que talvez nunca tenha existido. Se realmente existiu, teria mais de 100 anos e seria a primeira adaptação de Drácula, de Bram Stoker. A adaptação mais antiga de Drácula que sobreviveu é o filme Nosferatu, de 1922. No entanto, sabe-se que pelo menos uma adaptação é anterior a essa. Um filme húngaro lançado apenas alguns meses antes, mas supostamente anterior a ambos, foi um filme feito na Rússia em 1920, conhecido simplesmente como Drácula. Muito pouco se sabe de fato sobre essa suposta adaptação. Supostamente, ela foi estrelada por atores ucranianos, embora seus nomes não tenham sido preservados, apesar das poucas informações disponíveis. Isso não impediu os detetives da internet de tentarem chegar ao fundo desse mistério, ou pelo menos determinar se ele realmente existiu. A busca por Drácula de 1920 começou com o livro de 1994, O Livro dos Vampiros, uma enciclopédia dos mortos-vivos. Foi aqui que o filme foi mencionado pela primeira vez, escrito por Jack Gordon Melton. A enciclopédia tem pouco a dizer sobre a adaptação de 1920, além de que foi criada na Rússia e nenhuma cópia sobreviveu. Em comentários na Lost Media Wiki, um investigador mencionou que entrou em contato com Melton sobre essa adaptação.
Melton disse ter achado uma referência ao filme no livro de 1975, O Livro de Drácula, de Donald F. Glut. Nesse livro, Glut escreve que outras versões cinematográficas de Drácula teriam sido feitas por volta dessa época, uma delas sendo russa, mas não há verificação para substanciar essas afirmações. Outro comentarista aponta que a edição de junho de 1963 da revista Famosos Monstros do Cinema menciona o filme russo em uma seção sobre adaptações de Drácula, onde o autor cita um homem chamado de monstro de palco. O especialista lhe disse que havia existido uma versão russa de Drácula, mas nenhuma data foi mencionada. Até então, o filme Drácula de 1920 parecia apenas um boato. Mas em 2014, um site de notícias russo afirmou que uma cópia do filme havia sido redescoberta na Sérvia. De acordo com o artigo, a crítica de cinema e restauradora Klara Stanek havia descoberto o filme. Drácula foi exibido em um evento junto com outro filme mudo russo antigo, ambos descritos como exemplos da tendência decadente na arte russa. Uma foto do evento aparece no artigo, mas nenhuma imagem do misterioso filme é apresentada. Nenhuma outra informação sobre a adaptação de Drácula foi divulgada, o que levou muitos a acreditar que o artigo era uma farsa. 1920 foi durante a Guerra Civil Russa. Embora filmes fossem feitos na Rússia durante esse período, eles eram principalmente documentários ou usados para fins de propaganda. Isso não significa necessariamente que Drácula não tenha sido um desses filmes, embora nada se saiba sobre a história da suposta adaptação. O filme húngaro, feito 2 anos depois, não segue muito de perto a história do romance de Bram Stoker, e é possível que esse filme russo também não tenha seguido. A ideia de um monstro aristocrático se alimentando da classe trabalhadora e honesta pode ter sido vista como uma maneira fácil de adaptá-lo para um filme de propaganda. O livro de Bram Stoker era popular na Rússia e era uma história que a maioria das pessoas conhecia, então usá-lo para espalhar ideias ideológicas não é impossível. Número 8. Em 2008, funcionários da Universidade Ed Hill, em Lancashire, Inglaterra, fizeram uma descoberta estranha no Google Maps. Perto da universidade havia uma cidade da qual eles nunca tinham ouvido falar antes. Pesquisando sobre a cidade na internet, eles acharam anúncios de empregos, previsão do tempo e casas à venda. Porém, ao visitar Argleton, encontraram apenas um campo vazio. Mike Nolan, chefe dos serviços web da universidade, foi o primeiro a notar a cidade misteriosa onde ele havia crescido. Ogton, uma pequena cidade ao norte de Liverpool e não muito longe da universidade. Ao olhar para a cidade no Google Maps, ele descobriu que aparentemente ela havia sido renomeada para Argleton. Até a escola que ele frequentou na infância parecia agora estar na cidade fantasma. Nolan fez uma breve postagem em seu blog sobre a misteriosa cidade, brincando que o Google estava tentando apagar Ogton do mapa. Ele não deu muita importância, apesar de ele e outros moradores relatarem o erro ao Google. Mas, em poucos meses, jornais locais e nacionais estavam noticiando sobre essa cidade misteriosa. O fato de que outros lugares na internet pareciam acreditar que Argleton era real não aumentava sua autenticidade. Esses sites utilizam softwares com dados geográficos do Google. O erro vinha de uma única fonte, em vez de todos esses lugares, individualmente, cometerem o mesmo erro. As pessoas especulavam sobre como e por que a cidade havia surgido. Alguns adeptos de teorias da conspiração sugeriram que era o Triângulo das Bermudas de Lancashire. Isso era um indício de que algo mais sinistro estava acontecendo, revelado acidentalmente pelo Google. Uma explicação mais lógica era que isso foi um simples erro. A palavra Argleton é parecida com Ogton e soa como um lugar que poderia existir. A teoria era que alguém tinha digitado errado ou ouvido errado Ogton como Argleton e o erro nunca foi corrigido. Mas o nome Argleton aparecia no Google Maps ao lado de Ogton. E parecia que deveriam ser 2 locais diferentes, embora muito próximos um do outro. Outra teoria era que Argleton foi colocado no mapa de propósito. Cartógrafos às vezes criam locais fictícios para marcar seus mapas como autoria própria.
E assim, fica fácil identificar mapas que violaram seus direitos autorais ou copiaram seu material sem permissão. Para saber se seu trabalho foi roubado, basta procurar a cidade fictícia como prova. E também foi apontado que Argleton era um anagrama de G Not Real. Quando os jornais nacionais começaram a divulgar a história, o Google divulgou um comunicado dizendo que a maior parte das informações deles estava correta, mas que erros ocasionalmente aconteciam. Naquela época, o Google obtinha dados da empresa holandesa Tel Atlas. Em comunicado, a Tel Atlas afirmou não saber como as anomalias entraram no banco de dados. Neste blog, Nolan destacou os perigos desses erros. Essa foi uma época em que o Google Maps estava começando a substituir outros mapas digitais como a principal fonte de direções. Erros assim poderiam ter colocado pessoas em situações perigosas. Número 7. O México é perigoso para jornalistas, especialmente em estados como Tamaulipas, onde organizações criminosas têm controle significativo. Para combater a falta de informações públicas precisas, os cidadãos recorreram às redes sociais, arriscando suas vidas para relatar atividades criminosas e situações de risco. Em 2012, um cidadão anônimo lançou Velor por Tamaulipas, uma página no Facebook dedicada a compartilhar informações atualizadas sobre a violência, particularmente a guerra entre o Cartel do Golfo e Los Zetas. A página rapidamente ganhou atenção por fornecer alertas que salvavam vidas. As críticas do administrador às gangues levaram a ameaças, e apenas 6 meses após o lançamento, o Cartel do Golfo criou uma página oposta no Facebook. Em fevereiro de 2013, panfletos ofereciam umas 60 mil pesos por informações sobre o administrador ou sua família. O administrador recusou-se a ser silenciado e afirmou: "Nem todos vamos nos submeter a eles", e garantiu que sua esposa e filhos estavam seguros nos Estados Unidos, apesar das ameaças e ataques a outros cidadãos. O administrador continuou com a página por quase 3 anos, mantendo sua identidade em segredo. Em novembro de 2014, ele se aposentou, passando a administração para um amigo. E hoje, grupos em Tamaulipas e em outros estados continuam o trabalho dele para manter suas comunidades seguras. Número 6. Uma das coisas mais estranhas e assustadoras que surgiram. O 4chan não veio do seu infame quadro aleatório, nem mesmo do paranormal. Veio do quadro de esportes do site, onde as pessoas debatiam sobre esportes. Para um usuário, era um local para perseguir vítimas. O 4chan é famoso pelo anonimato, usuários podem usar nome de usuário ou código de identificação. Isso dá mais autoridade às suas postagens, pois permite rastrear suas mensagens entre tópicos. Mas a maioria prefere permanecer anônima, com sua identidade completamente oculta, exceto para os usuários mais dedicados. O TV era um usuário de Tripcode e postava frequentemente no quadro de esportes e em um quadro dedicado a técnicos de futebol, apesar de ter um nome de usuário. Pouco se sabe sobre a vida offline de UTV. Acredita-se que ele seja britânico, pois postava sobre a Premier League e torcia para o Aston Villa. Ele era uma figura controversa dentro da comunidade esportiva, frequentemente entrando em discussões com outros usuários sobre suas opiniões em assuntos esportivos. Em 2013, o UTV teve uma série de interações estranhas com um usuário anônimo. O UTV parecia ter adquirido um perseguidor ou alguém que comentava muito em suas postagens. A natureza dessas postagens tornava fácil perceber que eram da mesma pessoa. O UTV reagiu com hostilidade. Apesar das interações assustadoras, ninguém no fórum de esportes poderia prever o que aconteceria depois. No dia 6 de outubro, o perseguidor anônimo voltou com o que afirmava ser sua mensagem final. De acordo com ele, ele esteve com UTV por 255 tópicos, mas seus pais descobriram sua obsessão por esse usuário aleatório do 4chan. Seus pais estavam obrigando ele a parar, então ele estava postando tudo o que tinha coletado para a UTV. O documento anexado se chamava o Phil Merillian. Por algum motivo, o usuário anon achava que o verdadeiro nome do UTV era Phil,
e que ele morava em Kent. Filmerillion era um documento de 96 páginas que reunia todas as postagens feitas pelo UTV, os pensamentos do Anon ou do arquivador sobre essas postagens e as ideias do arquivador para o relacionamento deles. O arquivador criou paródias de músicas para o UTV e roteiros de programas de televisão que imaginava apresentar com o usuário do 4chan. Ele realizou testes de Rorschach com postagens do UTV e chegou a criar uma falsa nota de resgate para enviar aos pais do UTV se algum dia o sequestrasse. O filme Merrillion também incluía um diário onde o arquivador falava sobre suas interações com o UTV e seus sentimentos por ele. Ele disse que não queria um relacionamento romântico com o UTV, mas partes do diário soam como de um amante ciumento. Após a publicação, o UTV respondeu com um simples ponto de interrogação e depois desapareceu do site, junto com o arquivador. Número 5. A cantora folk britânica Emily Portman estava trabalhando em seu último álbum quando recebeu uma mensagem estranha de um fã. A mensagem era positiva, dizendo que o fã gostou do seu trabalho mais recente e que a música folk britânica estava em boas mãos com ela. O problema era que ela ainda não tinha lançado nada, então o fã não poderia ter conseguido o novo álbum de Portman. Eles enviaram um link do que ouviram e Portman logo entendeu o que aconteceu. No Spotify dela, havia um álbum novo com capa e músicas que pareciam criadas por ela mesma. O álbum se chamava Orca e trazia músicas como Black is the Color. Ao ouvir as faixas, a artista realmente soava parecida com Portman, mas havia algo um pouco estranho, segundo Portman. Ela nunca cantaria tão perfeitamente quanto a musicista das faixas. Ficou imediatamente claro que não era uma pessoa de verdade a imitando. Isso era obra de uma inteligência artificial que aparentemente havia sido treinada usando o trabalho dela. O álbum feito por inteligência artificial estava no Spotify, YouTube e outros sites de streaming. As faixas tinham só 100 visualizações, mas chamaram atenção o bastante para os algoritmos recomendarem a quem poderia gostar da música de Portman. Portman não é o único artista a ter sido imitado dessa forma. Alguns artistas com álbuns de inteligência artificial lançados em seus nomes já faleceram. Inicialmente, o Spotify afirmou que a música pertencia a outra pessoa, Emily Portman, que compartilhava sua música na plataforma, e que ela havia sido simplesmente categorizada sob o artista errado. Portman discordou dessa afirmação. A música criada por inteligência artificial tentava claramente copiá-la, dos instrumentais às letras e títulos. No Spotify, quem faz o upload da música, e não o artista, recebe os pagamentos de royalties. Quem fez o upload do álbum com o nome de Portman recebeu todos os royalties pagos pelo Spotify pelas reproduções. Isso parece ser um motivo óbvio para quem estava por trás desse álbum misterioso, mas não está claro por que escolheram Portman. Seu primeiro álbum recebeu alguns elogios, e ela até ganhou um prêmio British Broadcasting Corporation Folk há mais de 10 anos. Mas ela não era o tipo de artista que recebia grandes números de streams. Enquanto o álbum Orca estava disponível, quem o enviou não recebeu mais de 6 por faixa. Quem estava por trás disso é ainda mais um mistério. Portman especulou que pode ter sido inteiramente obra de um bot e que a conta dela foi escolhida aleatoriamente. Mas tinha que haver alguém recebendo os pagamentos de royalties, por isso que presumivelmente foi quem configurou o bot em primeiro lugar. Número 4. Desde 2002, é possível compartilhar opiniões e experiências sobre lugares no Google Maps por meio das avaliações do Google. Essas avaliações permitem que as pessoas vejam o que esperar ao visitar um novo restaurante ou ponto turístico. Como as avaliações estão vinculadas a um usuário individual, isso também permite que qualquer pessoa veja quais outros locais o avaliador já visitou, o que pode ajudar a determinar se uma avaliação é confiável ou não. Em 2024, um usuário do Reddit notou uma conta de avaliações do Google que parecia muito perturbadora. Rick Calderon é guia local, nível 6, com várias avaliações de locais nos Estados Unidos.
A maioria das avaliações dele é para locais na Flórida, com concentrações em Chicago e outras partes do país. As avaliações de Rick são quase sempre 4 ou 5 estrelas, geralmente sem mais detalhes. Algumas mencionam a qualidade da alimentação e estacionamento, mas Rick raramente compartilha detalhes pessoais sobre o tempo em cada local. A princípio, isso não pareceria tão estranho, mas ao acessar a aba de fotos do perfil de Rick, algo extremamente incomum é revelado. A conta tem centenas de fotos que acompanham suas avaliações. Quase todas elas mostram as avaliações dos locais ao fundo, com a metade superior do rosto de uma mulher em primeiro plano. A grande maioria dessas fotos vem sem nenhum contexto. Poucas avaliações de Rick mencionam uma recepcionista ou funcionária que o atendeu. A maioria não traz personalização. E não há nenhuma explicação sobre quem seriam as mulheres nas fotos. É óbvio que as mulheres que aparecem na página de avaliações de Rick não estão realmente nos locais das fotos. Algumas das mulheres foram simplesmente recortadas de outras imagens, mas outras parecem geradas por computador, e algumas são personagens de videogames. Nenhuma edição é bem feita, e é improvável que quem as criou achasse que alguém acreditaria que as imagens são autênticas. É um mistério porque essas imagens estão aqui. Alguns sugeriram que pode ser um robô de inteligência artificial treinado para criar imagens para avaliações. Algumas das primeiras fotos na conta do Rick mostram um cardápio sendo segurado diante do rosto de uma mulher. Talvez essas fossem as imagens usadas para treinar a inteligência artificial e o computador apenas focou no rosto da mulher, recriando essa parte em vez do cardápio. Mas há falhas nessa teoria. Algumas das imagens apresentam personagens de videogame reconhecíveis. Uma inteligência artificial dificilmente criaria isso sem ter sido solicitada deliberadamente. As imagens também parecem estar ficando menos realistas com o tempo. Se isso fosse um programa de treinamento de inteligência artificial, não haveria motivo para que as imagens fossem realmente postadas. Rick publicou recentemente uma foto de uma mulher com um boneco do Yoshi presente também em seu perfil. Essa imagem não só não se encaixa no padrão, como também parece ser uma foto real. Outra teoria é que ele quer atrair atenção para sua página de avaliações do Google, tentando vender suas avaliações. Um comentarista relatou ter recebido oferta de dinheiro para fazer avaliações falsas após suas avaliações ganharem destaque na internet. Se for esse o caso, as imagens estranhas de Rick definitivamente chamaram atenção. Rick Calderin ainda está postando em novembro de 2025, mas parece que não estamos mais perto de resolver o mistério. Número 3. Em janeiro de 2024, um usuário do Reddit postou no subreddit Mysteries sobre um número de telefone estranho ligado a ser um parque de diversões fictício. Segundo um usuário do Reddit, ele se interessava por números de telefone incomuns e costumava ligar para números 800 em busca de algo estranho. Foi ao passar metodicamente por esses números que ele se deparou com a anomalia. Ligar para 8002221 levava abaixo de lá a uma caixa postal de um lugar chamado Zona Feliz do Dragão Divertido. A voz alegre agradeceu pela ligação e explicou que o parque ficava fora da rodovia estadual 687 4 milhas, após a fazenda de mirtilos do Jeepers Seeker. A caixa postal segue descrevendo as atrações da Zona Feliz do Dragão Divertido, como balanços, toboágua e restaurante temático de dragão. Algumas das atividades regulares eram o clube de tricô de suas próprias luvas e o concurso de rolar bolinhas de gude. A mensagem termina com o locutor rugindo, brincando com o tema do dragão. A mensagem seria mais engraçada, mas ainda incomum se a Zona Feliz do Dragão Divertido existisse de verdade. Mas, quando detetives da internet tentaram encontrar o misterioso parque de diversões, não acharam nada parecido. Nos Estados Unidos, existem 2 rodovias estaduais 687, nenhuma delas com parques de diversões de nome parecido. Mas há uma rota do condado 687, localizada em Nova Jersey. Ao ouvir o sotaque, usuários do Reddit
concluíram que ele estava provavelmente em Nova Jersey ou Filadélfia. A companhia telefônica dona do número também fica em Nova Jersey. Mas a zona feliz do fã Dragon Wing ainda não existe. Um comentarista achou o parque temático Storybook Land, a cerca de 1 hora da County Road 687. O parque tinha um brinquedo de dragão, mas não uma área temática inteira. Também não havia fazendas de mirtilo perto do Jeepers. A fazenda de mirtilos do Seeker também parece não existir. A gravação parecia profissional e não algo que alguém pudesse fazer sem nenhum planejamento. Música tocava ao fundo e alguns achavam que vinha de um antigo comercial de televisão. A mensagem inicia agradecendo explicitamente ao interlocutor pela ligação. Obrigado por ligar para a divertida Zona Feliz das Asas de Dragão, localizada na rodovia estadual 687, apenas 4 milhas após o Jeepers Seekers Blueberry. Muitos passaram a acreditar que tudo fazia parte de um jogo de realidade alternativa, ou jogo de realidade alternativa. Alguém descobriu que o número de identificação pessoal correto era 7.627 ou ROAR, o que significa que a última parte da mensagem era, na verdade, uma dica. Mas quando o número de identificação pessoal correto foi inserido, isso não levou a outra pista. No jogo, quem ligava recebia uma mensagem padrão avisando que a contagem de mensagens de voz foi desativada e solicitando contato com o administrador do sistema. Pouco tempo depois que isso foi descoberto, o número de identificação pessoal foi alterado alguns meses após o número de telefone ter sido desconectado. Número 2. As pessoas têm tentado usar a internet para contar histórias de maneiras novas e inovadoras desde os primeiros dias desse meio. Parte dessas primeiras histórias da internet foi arquivada, mas outras se perderam com o tempo. Um desses primeiros projetos criativos da internet se tornou o tema de uma busca por mídias perdidas, que revelou uma história estranha e assustadora. Realidade clicável. 6 significa realidade clicável. 6. Ela foi anunciada como a primeira novela da internet e lançada em 1997, segundo o criador. Teve grande atenção da mídia no lançamento e ele disse que seria um sucesso por anos. A premissa da novela era simples. As histórias eram contadas por meio de texto e fotos, sem vídeos sendo usados nos primeiros dias da criação. Os usuários acessavam o site do Realidade Clicável. 6. E podiam clicar em várias imagens para conhecer as histórias dos 6 personagens principais. As histórias eram atualizadas toda semana e episódios antigos estavam no arquivo. O criador, Chris McKinstry, afirmou que haveria episódios em vídeo no futuro e até falou sobre um episódio especial ao vivo que aconteceria durante o Halloween. Infelizmente, o Realidade Clicável 6 não chegou ao seu 10º episódio e muito pouco sobre o projeto foi preservado até hoje. O Realidade Clicável 6 permaneceu na obscuridade da internet, sendo desconhecido pela maioria das pessoas. Até agosto de 2021, quando um usuário do Reddit fez uma postagem sobre a websérie, o usuário do Reddit Incorporated Projects estava assistindo a um episódio de Better Call Saul, enquanto navegava pelo artigo da Wikipédia relacionado a ele. Isso o levou ao histórico de edições de um ator de personagem secundário. As primeiras edições citavam Realidade Clicável 6, dizendo, abre aspas, ele cresceu em Winnipeg, Manitoba, onde em 1997 atuou em uma das primeiras novelas da internet, Realidade Clicável 6. Nada mais sobre a misteriosa novela pôde ser encontrado na Wikipédia ou em qualquer outro lugar da internet. Então, Incorporated Projects levou sua busca para o subreddit de mídias perdidas. Usuários do Reddit encontraram mais informações. Um vídeo promocional sobre o projeto havia sido postado em um canal do YouTube que parecia compartilhar vídeos de Winnipeg e tinha outras conexões com Realidade Clicável. 6. Pesquisadores da internet também conseguiram encontrar um arquivo do site original do Realidade Clicável. 6. A última fonte principal de informação era o próprio site de Chris McKinstry. Ele comentou sobre o projeto e até se gabou por ter sido destaque na Cable News Network em um segmento de 3 minutos exibido ao longo do dia.
Ele também publicou um recorte da capa do Winnipeg Free Press, com uma matéria sobre o Realidade Clicável 6. Apesar dessas fontes, pouco sobre a peça real de mídia perdida foi descoberto. Investigadores encontraram os nomes dos 6 atores que estrelaram o programa. Anita Dittmar mencionou isso em um blog que escreveu em 2013, mas parecia que Realidade Clicável 6 não tinha sido um grande trampolim para nenhuma carreira. O motivo era evidente. McKinstry tinha conflitos criativos com os roteiristas, culpando-os pela má escrita e enredos. Realidade Clicável 6 terminou após menos de 10 episódios, e McKinstry vendeu os direitos da propriedade intelectual para o elenco por apenas $1. Funcionários do Realidade Clicável 6 disseram que McKinstry nunca pagou. Ele devia a fotógrafos, escritores, motoristas e até a empresa de limusines do evento de lançamento. Quando o Realidade Clicável 6 fracassou, ele fugiu para o Chile, onde passou o resto da vida. Ele faleceu em 2006, deixando para trás especulações sobre uma possível teoria da conspiração para forjar sua própria morte. Número 1. A maioria das pessoas na internet já lidou com e-mails de spam pelo menos uma vez, mas a maioria não passou por nada tão estranho quanto aqueles que receberam e-mails de uma mulher chamada Toots Honeychurch. O significado e o motivo do envio desses e-mails são um mistério. Em 2014, um usuário de fórum de futebol fantasia compartilhou um e-mail estranho que recebeu. Ele descreveu como um dos spams mais incríveis que já recebeu. Tinha como assunto sequestrada há 8 anos Honeychurch Rosa e veio de A Toots Honeychurch Rosa. O texto do e-mail estava escrito todo em letras maiúsculas e falava sobre a família dela, mas na verdade não fazia muito sentido. De vez em quando havia referências a um sequestro e parecia que ela estava tentando chamar a atenção para isso. Ela mencionou que estava quase terminando de divulgar com todos os professores universitários de Oklahoma, o que pode ser uma forma de tentar chamar a atenção para o sequestro ou pode ser algo completamente diferente. Os demais usuários do fórum não sabiam do que se tratava o e-mail. Alguns sugeriram que poderia ser um código e que a inicial de cada linha revelaria uma mensagem secreta. Mas esse não parecia ser o caso. Outro usuário achou o mesmo texto em um grupo do Google em 2010, mostrando que essa campanha já ocorria há algum tempo. A misteriosa Toots Honeychurch sumiu novamente na obscuridade até 2019. Alguém postou o nome no subreddit de nomes falsos e depois explicou que tinha recebido um e-mail de alguém usando esse nome. E acharam que não podia ser real. A postagem inicialmente teve pouca atenção, mas logo muitos usuários começaram a compartilhar experiências com Honeychurch. Várias pessoas receberam e-mails de spam de alguém com esse nome. Esses já não eram mais aquelas mensagens estranhas de sequestro, mas pareciam algum tipo de newsletter bizarra, compartilhando teorias da conspiração e notícias relacionadas ao Havaí. Honeychurch também parecia ter um interesse estranho em um caso criminal arrepiante, o mistério de Bear Brook. Esse caso envolvia alguém tirando a vida de uma mulher chamada Marlies Honeychurch, além de 3 crianças. Não se sabe se Toots Honeychurch tem ligação com o caso ou só achou interessante. Outros usuários relataram ter recebido currículos de Toots Honeychurch, em vez de algo relacionado a uma candidatura de emprego, embora fossem anotações sobre um serial killer. A maioria dos e-mails não fazia sentido, e muitos usuários suspeitavam que a mulher pudesse ter algum tipo de problema de saúde mental. Mas o que torna esse caso tão estranho é a quantidade de e-mails que estão sendo enviados ao final de algumas das mensagens. Honeychurch incluía listas de e-mails que supostamente contatava, alguns pertencentes a autoridades do governo ou funcionários públicos. Outros eram apenas pessoas comuns com quem ela conseguiu contato. Investigações sobre Toots Honeychurch apontaram registros de 2016. Na eleição dos Estados Unidos, onde ela concorreu como candidata ao Senado, ela recebeu apenas um voto, mas em um site de sua candidatura, ela forneceu alguma explicação para os e-mails.
Ela disse que passava as noites enviando e-mails para departamentos universitários para se apresentar e se gabava do número de universidades contatadas. Mesmo assim, Honeychurch não explicou como obteve os e-mails de pessoas comuns. E, mais importante, ainda é um mistério porque ela começou a fazer isso. Muito obrigado por assistirem. Se gostou do vídeo, clique em curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.